Bom dia, estamos no ar, mais um XP Connection, hoje sexta-feira, e a situação por aqui segue complicada e todo mundo de olho se o governo anunciará o corte no orçamento de, todo mundo já conhece o número, 24 bilhões. E, segundo aqui, eu vi, estava numa palestra, colocando breaking news, o Citi confirma a saída do varejo no Brasil. Depois de HSBC, 100 mil lojas fechadas no ano passado, 1.700.000 desempregados no país. O que o governo tem a dizer sobre tudo isso? Mas um bom dia, Ricardo Quim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Antes de qualquer coisa, se vocês tiverem, se o som e a imagem estiver ok, vocês puderem dar um feedback. Mas realmente, né, tem essa questão do corte para hoje. Teve o Tombini falando ontem também que não vai baixar juros. Não deve ter corte de juros por conta de inflação. S&P recentemente rebaixando, dando outlook negativo, então as coisas não estão muito animadoras por aqui, né? O maior corte não vai ser do orçamento, e sim das agências de rating. E como bem destacou o nosso economista, que fica baseado nos Estados Unidos, vou ler até o texto dele aqui. Ontem postei sobre isso, né, como esperado, foi ontem, foi anteontem, dia 17. Como esperado, o Brasil foi rebaixado pela S&P, e aí ele até agora postou aqui no meu Facebook, até interessante, ele fala o seguinte, frisa o ponto de que o mais importante no movimento da S&P foi a retirada de selo de bom pagador do Brasil em moeda local, o que é muito grave. Em bom português, estressando o ponto, a S&P começa a identificar risco de dinâmica explosiva da dívida e calote interno. Grande mídia ignorou isso, né, ele está falando aqui. Temas econômicos são tratados superficialmente por mídias de massa, até que se tornam agudos. É natural, faz parte. E aí ele compartilha até um maior especialista no assunto sobre dívida pública, o Mansueto Almeida, está na minha página ali. E aí ele ainda fala assim, é para panicar? Não, pelo menos não por hora, mas tomemos como forte e relevante evidência da magnitude e velocidade da deterioração macro no país. Recebi diversos e-mails falando sobre isso, concorrência, né? Não tira concorrência, mas tem uma casa que escreve relatórios, está falando que o Brasil tecnicamente está quebrado, o que fazer, né? Eu acho que o governo vai continuar imprimindo, se por acaso precisar, imprimindo, se tiver um problema de calote interno em moeda local, ele continuaria imprimindo moeda, o que geraria maior inflação, maior taxa de juros e um dólar mais alto. Esse é um problema, sim, nesse sentido, mas a gente ainda não vê, como nosso próprio economista lá nos Estados Unidos falou, que por hora ainda não é para panicar, certo, Ricardo Quim? Isso aí, apesar, né, de todo mundo entender que é grave, talvez a gente não, por enquanto, não esteja caminhando, porque até lá vai ter muita coisa, né, assim, você tem a questão política no meio do caminho, que é extremamente importante, para dar os rumos ali, principalmente de corte de gastos, né, a gente está falando aqui de reforma da Previdência, etc. Se a gente tiver alguma sinalização nesse sentido, com alguma coisa consistente e crível para o futuro, as expectativas já começam a se ajustar e talvez ali aquela trajetória da dívida bruta sobre o PIB não seja tão explosiva como hoje todo mundo projeta ali, chegando, sei lá, 80% aí nos próximos anos. Mas a monitorar. É isso aí. Vamos lá. Perguntaram aqui como é que os estrangeiros compram ações no Ibovespa, eles têm conta nas corretoras brasileiras, está comprando através da DR. Pode ser a DR, mas principalmente aqui a gente tem, sim, clientes estrangeiros, investidores aqui. Celson, a Dilma vai conseguir destruir? A Dilma vai conseguir destruir? Não. Se estamos mirando a Venezuela, não, maisena aqui, só põe cada nickname. Não devemos virar a Venezuela, né? Acho que se caminhasse para isso, arranjaria uma maneira de retirá-la do poder.
Será que os resultados positivos da COSAN vão colocar o papel em trajetória de alta? Isso está complicado até pelo cenário da Bolsa ter andado nos últimos dias. Faz aqui falando que os petistas não estão nem aí para o rating. Kim, o Brasil aguenta neste ritmo até 2018 com mosquita? Pô, estão chamando a presidente Dilma de mosquita no poder. Até lá já não quebramos a presidente Dilma. Foi o que a gente acabou de falar, né? Tá quebrar, enfim, a gente não coloca isso no cenário, por enquanto, não atribui muita probabilidade. Mas, de novo, a gente precisa ver, né, os próximos passos ali, não só esse corte de gastos que talvez, e a banda flutuante, que isso é uma sinalização ruim, mas reforma da Previdência, algo mais concreto nesse sentido, talvez mude um pouquinho a nossa trajetória. Mas assim, é um cenário pessimista, mas não de quebra do país por enquanto. O Couto falou aqui, nesse cenário de calote, onde devo colocar meus recursos para a proteção NTNB? Não, porque é o governo, né? Se você for pensar, NTNB é o governo. A gente não acredita em calote, gente. Mas um cenário, me perguntaram isso hoje numa palestra aqui interna, aí eu falei, CDB é FGC. Não é não? Mas se você está acreditando numa quebra geral... Não, melhor, calote do governo. Só comprar dólar, acho que é melhor. Também. E mas aí, é difícil, né? Hoje termina um call spread em dólar, do COI, extremamente interessante. Você comprar uma maneira de se expor a dólar alavancado, que se o dólar cair, você leva o dinheiro investido. Extremamente interessante. Bem melhor que esses fundos cambiais. Aí. Não, fundo cambial não existe, né? Pagar alguém para comprar dólar para você, paga a taxa de administração. Isso aí. Poderiam comentar sobre a nova corrida do ouro, um possível colapso financeiro global? Na corrida do ouro é que em momentos que você tem receio, né, aversão a risco, tem essa nova corrida, né? Não é petróleo, o ouro negro, que acabou, não pode mais ser chamado de ouro negro, mas você tem a corrida por ouro. Sobre o colapso financeiro global, tem essa discussão aí de juros reais, Japão e outros países, né, fazendo isso, efetuando isso, mas ainda tenho um pouco de ceticismo em relação a isso. Pelo menos houve uma limpa em relação aos balanços dos bancos com o problema da hipoteca, né, crise em 2008. Eu vejo se tivesse que ter um colapso menor, não vejo ainda um colapso aí no radar. Me preocupa o seguinte, as grandes empresas de petróleo, as grandes empresas de commodities, elas se financiam via bancos. E aí, se você tiver um problema de inadimplência ou não pagamento de dívida por conta da desaceleração das commodities, prejuízo nessas companhias, esses grandes bancos poderiam ter um problema, mas eu não vejo isso sendo um colapso, mas sim um write-off de 20%, 30% da carteira. Óbvio que é problemático, mas não vejo isso tudo acontecendo no curto prazo. Sobre suporte, resistência, a única resistência que eu conheço é de chuveiro. Não sei análise técnica, não faço, desculpe, não posso te ajudar em relação a Petrobras sobre análise técnica, Paulo Henrique. A gente aqui só fala sobre fundamentos, e em fundamentos a gente está vendido em Petro. O Fed deve aumentar a taxa ou manter? Em março a gente acha que manutenção. Se nesse patamar de preço já compensa fazer uma entrada em Porto Seguro, não esperaria, ainda prefiro Sul América. A gente já falou sobre isso aqui, Porto Seguro tem um problema pode ter um problema com o aumento de sinistros, principalmente pela exposição a automóveis. O contingenciamento de 24 bi a ser anunciado hoje muda alguma coisa em termos de perspectiva para a economia brasileira? Não, zero. Isso já era esperado. Esperava 150 bi, aí agora já saíram rumores de 24 bi. Não muda nada. O pior é a questão da banda, né? Quando você coloca uma banda ali para meta, você já jogou a meta no lixo. Então, sinalização bem ruim essa. Que deve sair hoje, né? Pelo que a mídia está falando. O governo, eles iam anunciar isso mais para março. Mas depois do rebaixamento do S&P, etc., eles ficaram preocupados, já deveriam estar preocupados antes, e aí vão acelerar nesse anúncio aí que não muda muita coisa para as nossas perspectivas, infelizmente. O estado do Rio está com esse problema, né? Principalmente porque ele apostou, né, nos royalties do petróleo, imaginando que o petróleo fosse ficar $100 para sempre, né? E aí deu no que deu. Agora tem que se aliar ao governo federal, porque estados têm problema, né, para pagar a dívida, né? E quem dá o aval é o governo federal. Então, como eles estão extremamente endividados, eles acabam fazendo isso. Com o cenário atual de bolsa, o que você acha do fundo
Orama Ouro, Marcelo, eu não vou comentar da concorrência, né? Então, e essa parte eu pulo. E poderia esclarecer melhor a sua indicação sobre investimento em dólar? O dólar ele serve como um hedge, e se tiver uma ruptura, um problema mais sério no Brasil, dívida pública explodindo, tudo isso, com o governo tendo que emitir moeda, você vai ver inflação, juros e dólar subindo. Nesse cenário, a gente tem agora na prateleira uns COIs, certificados de operações estruturadas, e tem um call spread em dólar de 6 meses e de 1 ano. A cada 3 dias ele vai ser renovado por conta de preços diferentes. Então o call spread é o seguinte, se o dólar cair, você está protegido naquele patamar. Você investiu no mínimo 15 mil reais, você botou 15 mil reais, se o dólar caiu daqui a 6 meses, não pode sair antes, ele caiu, você vai receber o mesmo valor. Se por acaso teve uma renúncia, um impeachment, caiu, a expectativa é que o dólar caia, se acontecesse isso. Se o dólar subiu, você sobe, você ganha alavancado, mas tem alguns limites de alta. Está na prateleira, vale a pena, o investimento é até hoje, vale a pena sim estar em dólar. E eu diria que para fazer um hedge aqui com relação à nossa perspectiva doméstica, esse instrumento de dólar acho muito mais efetivo do que ouro. Ouro você tem outras variáveis lá fora, então se aqui as coisas piorarem, não necessariamente vai bater no ouro, mas sim no dólar. Se você está olhando alguma questão de hedge aqui para o nosso mercado, realmente talvez seja mais eficiente esse call spread com o seu patrimônio protegido, né? É isso aí. Ouvi dizer que uma solução para diminuir a dívida seria baixar os juros na marra e deixar a inflação estourar. Vocês acham isso possível? Não, né? A pior coisa que tem é você ter uma inflação em elevação. E hoje o Tombini, ontem, né? Foi ontem, né? Que foi lá na Bela Leitão, na primeira vez. Ele fala, podem assistir na Globo News, ele falando que não tem por que baixar juros, né? Ele até, vamos ver, né? Interferência. Mas esse é o problema, você baixa juros, né? Você incentiva consumo, já está falando em incentivar consumo via FGTS. Isso é um problema sério, eu não vejo isso acontecer. Se a inflação disparar e voltar na década de 90, como ganhar dinheiro? NTNB e dólar. Só no Tesouro e IPCA, aí seria risco, né, ficar exposto ao governo. Você tem alguns fundos multimercados também na prateleira extremamente interessantes. Você está pagando um gestor ali para ele ser mais atuante, né? Ano passado, tive alguns fundos rendendo mais de 25% no ano, né? Então, já líquido, de cota, tudo bonitinho. Aqui, indo mais a fundo também, se você não quer ficar exposto a risco do governo, então acho que tem que ir para investimentos lá fora, né? Isso aí, boa. Enviar o seu recurso lá para fora e comprar títulos de empresas não brasileiras, porque se você está desconfiando do governo, que dirá empresas, mas algumas outras empresas estrangeiras, aí você vai ganhar a variação do dólar mais um yield ali em cima, talvez essa estratégia seja melhor. É isso aí. Vale a pena entrar CEMIG, Ambev e Alpa? Eu gosto de Ambev, né? Até por ser um ativo mais resiliente, um clima quente tem mostrado isso, 70% de market share, caixa líquida de 7 bi, não tem por que fazer investimentos, não tem por que, né, ela pode distribuir, ter dividendos, né, distribuição de dividendos extraordinários, a gente gosta assim do ativo. Vocês veem problema nos bancos europeus que justifica as quedas expressivas de suas ações? Foi aquilo que eu falei. Muitos financiam empresas, né, de commodities. Empresas de commodities estão passando por um cenário altamente complicado. Parece que o Tombini jogou a toalha no que tange a colocar a inflação desse ano, ao menos no teto da meta. Mas aí não tem como, né? Esquece. Mas não vejo reduzindo os juros. Hoje está mais quieto, né? Poucas perguntas. O pessoal perguntou lá em cima de Suzano, que tá contigo, Kim? Reportou resultado hoje de manhã. Acho que vale a pena comentar que é um dos poucos papéis que a gente consegue ter uma exposição boa a dólar. De qualquer forma, resultado levemente abaixo do esperado. A gente viu o volume de celulose ali para baixo, né? A gente viu essa dinâmica com outros concorrentes. A gente teve em termos de receita, a desvalorização do real amenizou um pouco, mas realmente teve alguma queda de preço e também volume. Isso aí deu um belo alento no resultado. A parte de papel, principalmente parte doméstica, ainda sofre, né, com toda essa nossa retração econômica. De qualquer forma, no relativo às expectativas foi um pouquinho abaixo, mas foi um resultado ok ali, com uma forte geração de caixa ainda,
com o dólar nesse patamar, preço de celulose, apesar de leve queda, ainda está num patamar razoável. Ela desalavancando um pouco ali, se a gente olha a dívida líquida sobre a geração operacional de caixa, deu uma desalavancagem pequena, mas teve, né? A gente já vê essa trajetória. Então, o resumo foi esse. Até Suzano e Fibra estavam subindo, né, antes da gente sair da mesa por conta do dólar, e talvez nem tanto por conta do resultado, que foi mais neutro para levemente negativo. Agora, olhando para frente, depois dessa recente queda no setor de papel e celulose, a gente encontra um valuation bem interessante, principalmente para aqueles que querem se posicionar, ter um pedaço do portfólio ali atrelado a dólar, que a gente acha que é muito saudável, a gente faz isso nas nossas carteiras, e agora é um belo momento para fazer isso, e a gente prefere o veículo Fibra, tá? Que tem uma exposição maior ali, tá um valuation um pouco menor, e a gente acha que tem tudo para performar bem nesse curto prazo, e melhor ainda seria você fazer esse posicionamento via derivativos, né? Você compra o papel, faz uma proteção junto, e aí se tem alguma questão de preços lá na China para baixo, mais para baixo, etc., você fica protegido, mas se de fato voltar em termos de valuation, você ainda participa da alta, talvez essa seja a melhor estratégia, mas foi um pouco disso que aconteceu com o Suzano, e olhando o setor para frente. Perguntaram de Itaúsa, a gente nem olha, porque Itaúsa 96% é Itaú. O resultado de Itaú já tinha saído, a gente já sabia. A gente gosta de Itaúsa, gosta de Itaú, dá para ter os dois. CDB girando em torno de 100% é uma boa, Jota, você consegue taxas melhores ali. Depende do prazo, né? Se for curto prazo, liquidez diária, talvez seja uma taxa assim. Mas você consegue taxas melhores sim. Marco Polo, estou comprado a 2,05. Qual a perspectiva no curto prazo? Ricardo Kim. No curto prazo a gente não vê muita perspectiva, não vê muito trigger ali para Marco Polo dar uma esticada muito consistente, porque realmente o setor dela é muito atrelado ali à atividade econômica, né? A gente viu o BCBR nos lows ali, enfim, o PIB daqui 2 semanas também, a gente deve ver algo nesse sentido, e nenhuma perspectiva de inflexão da nossa atividade. Então, por isso que a gente acha que no curto prazo não tem muito trigger ali para Marco Polo. Marco Polo seria o caso de um longo prazo, né? Uma recuperação da indústria, algo nesse sentido, aí tudo bem. Mas se você está querendo tradear esse curto prazo, talvez seja melhor mudar de papel, né? É isso aí, perguntaram aqui, não olhamos o resultado do BMF, eu estava fora, infelizmente, eu não posso comentar sobre ele. Na teleconferência perguntaram sobre uma nova proposta da CETIP, não foi comentado. Se BMG é 116% do CDI, se é um CDB, dependendo do prazo, não vejo como ruim não, né? 116% do CDI pré, não vejo muito garantido pela FGC até 250 mil. Lembrem sempre o seguinte, a gente tem que colocar menos do que 250 mil. Se colocar 250 mil, aí prazo 2, 3 anos, você vai ter mais do que esse montante, né, quando chegar lá no prazo final. E aí você só fica protegido até 250. Fale um pouco sobre o fundo Global Credit. XP Global Credit é uma boa para esse cenário? Sim. E até que a cota está abaixo. Pô, mas está rendendo menos do que o dólar, porque a marcação é mercado. O que acontece? Ele compra títulos, principalmente de empresas brasileiras, emitidos em dólar. Vamos lá. É isso que eu gosto, eu não gosto de fundo cambial. Fundo cambial você está pagando taxa de administração para alguém comprar dólar para você. Nesse caso aqui, você está pagando alguém para gerir o seu dinheiro buscando títulos de empresas brasileiras emitidos lá fora em dólar. O Banco do Brasil estava pagando 8% dólar. Então você está protegido do dólar e ainda ganha 8%. Extremamente interessante. E acho que é uma boa opção sim. E aí, na marcação ao mercado, você comprou o título, ele valia 100 o valor de face. O mercado bate porque fala assim, Brasil piorou a situação econômica, aí bate para 90. Então, a marcação a mercado não pode te sacar antes. Mas quando ele receber o dinheiro, né, do pagamento semestral ou anual de juros, ele volta, aquela marcação a mercado volta. Então é um momento sim oportuno para isso. Quer comentar alguma coisa? Não, acho que só realmente no seu portfólio de investimento global a gente sempre falou, né, desse tipo de fundo. Aí é uma boa, enfim, tem na nossa prateleira ali muito fácil de investir. Acho que é sempre legal o investidor ter essa cabeça de diversificar os investimentos, né? A gente vem comentando isso há muito tempo. Boa. E
Perguntaram aqui, podem comentar a RB Seguridade sobre a perspectiva de resultado. A gente está com uma perspectiva positiva para os resultados, sim, do setor segurador. Sobre Rádio Brasil, não estaria muito caro frente aos resultados apresentados no quarto tri? Eu acho o Rádio Brasil caro, só que é um segmento que vem apresentando um crescimento forte, consolidação. Eu ainda prefiro ficar de fora, até para entender porque que o pessoal paga 30 vezes lucro, né? Ficar com pouca margem de segurança. Aí tem um problema. Eu lembro quando o Renner pagava caro pra caramba, ele errou numa estratégia, o papel sofreu pra caramba. Então, expectativas elevadas, né, podem gerar aí um tombo grande quando elas não são atendidas. É uma boa empresa? Mas não é como a gente discute o Ultrapar em Ambev, né? O Ultrapar reportou novamente, surpreendeu positivamente, cara, impressionante. Ativo bom é assim, né, cara? Impressionante isso. Porque se ela está caindo tanto, de uma hora para outra deixou de ser uma boa empresa? Não deixou, André. Sim, o número veio abaixo do esperado e teve uma linha que a gente já falou sobre isso, discussões sobre governança corporativa, que as transações comerciais, né, por parte de cartões, pagou-se um valor maior para, e seus grandes sócios são Bradesco e Banco do Brasil, que detém 28,65% cada um. E aí ficou se questionando se houve, né, uma interferência ali dos seus controladores. E eu ainda acredito que não, mas... Lili Blanc, o ativo voou, tem baixa liquidez, a gente não olha, tem discussão de que diretores compraram o ativo, não dá para falar. Falando em fechamento de capital também. Isso, Luiz, o COI está disponível sim, mas você pode entrar em contato com o seu assessor até hoje. Tá até hoje, 6 horas, o dinheiro tem que estar na conta. É bem interessante, Luiz. Se não tiver na plataforma, entre em contato com o seu assessor. Vocês ainda me recomendam Transmissão Paulista? Tem algum website? Eu gosto do ativo pensando numa renda fixa. Um ativo bom, mas andou bem também. Zé Comprinha. Não, é porque ele falou. É o nick dele. Aí eu falei por conta disso. Teve aqui, o que foi? Sobre o CETIP para 2016, Couto. É um ativo que não está barato, né? Principalmente com aquela oferta que foi feita pela BVMF, R$ 39,00, eles não aceitaram, o ativo permaneceu mais elevado, sofreu menos por conta disso. E a expectativa será que o BVMF vai pagar? Eu acho que ela poderia pagar 42, olha o valor que eu vou falar, hein? 42,89. Aí você é louco, falou um número qualquer, olhou no suporte resistência do gráfico. Não olha o suporte, já falei aqui, resistência para mim é a do chuveiro. E suporte para mim é só essas prateleiras ali para botar um suporte. Eu não olho e não vejo isso, a gente só trabalha com fundamento. Mas falando de CETIP, né, eu acho, por que ela pode pagar 42, BVMF, 42,89 pela CETIP? Porque nada mais é do que 20 vezes lucro. Acho que seria justo pagar. Mas é um valor caro para entrar no ativo. Não, mas ela está comprando. Ela tira um concorrente que está entrando no certificado de operações estruturadas, né? Mata esse concorrente, porque vem para ela, e começa a implementar também. Certificado é bom para a BVMF e bom para a CETIP, bom para os dois. Mas acho que poderia pagar esses 42,89, que seria 20 vezes lucro. Tá? Ricardo Kim, embora o setor de autopeças não seja recomendado por ninguém, a Fragile apresenta, passei na porta deles, que eu fui a Caxias do Sul, passei na porta deles. Apresenta resultados excepcionais de receita mês a mês e EBITDA crescente no balanço geral. Não seria interessante ficar de olho nesse papel, um olho no peixe, outro no gato, mas ele, mesmo ele sendo pouco negociado? Olha, SMP, por enquanto, assim, a nossa opinião é que não. Não é o momento agora, principalmente por conta de liquidez, né? A gente tem ali outros ativos que estão tão amassados quanto, sei lá, Rapid, que é controladora, a gente tem Marco Polo, Maveg, então são ativos um pouco mais sólidos e essa questão de liquidez assim, é bem importante no momento de estresse que a gente está passando agora. Então a gente prefere ficar fora desses ativos menos líquidos e sim empresas mais sólidas, então essa é a recomendação. E mesmo nessas mais líquidas, a gente ainda não recomenda a entrada agora. Então a gente prefere monitorar. Quando a gente tiver um ponto de inversão um pouco mais claro na nossa atividade econômica, a gente pode começar pelas mais líquidas e depois ir passando para as menos líquidas para tentar pegar um upside maior. Essa é um pouco da nossa opinião. É isso aí. Teve a pergunta aqui, como funciona o acompanhamento de fundos cambiais pela variação do dólar bruto? Sinceramente, eu não sei exatamente, né? Nunca fui gestor de fundo cambial nos lugares que eu trabalhei.
nem tinham fundos cambiais, eram mais fundos de crédito. Eu acho que a correlação é bem alta Tem que ser, né? Com relação ao dólar spot, só que o problema é que tem taxa de ADM depois. Né? Tem vários dados assim que eu não vou saber te responder, infelizmente. Mas teria que ser, né? A correlação alta. Se o dólar subiu 48% no ano passado, você vai pagar a taxa de 2%, teria que ser 46%. Mas aí quando você vai ver, tem alguns fundos que renderam bem menos, né? O que eles fizeram, sinceramente, eu não sei. Não é correlação perfeita. Tem uns meses que ali vai mais, vai menos, sim. Então... Fale da Vale, por favor. O Alex está perguntando aqui. Vale, cenário bem difícil ali. Não só por conta de preço de minério, que deve seguir pressionado, mas também essa questão de provisões da Samarco também. É mais um news flow negativo, em termos de valores tem algum espaço para cair. A gente prefere não ficar em Vale, até porque não tem muito trigger, né, se pensar bem, ali para o papel. Então ficar fora aí, procurar alguns outros setores mais promissores no atual momento. Voltei a bloquear pessoas. Bloqueei 2 já hoje. Só não se comporta, cara. Tem que bloquear. Né? Cara, vindo achando que é, sei lá, é colégio. Não pode colégio fazer isso, né? O pessoal aí reclama, sexta-feira e tal. Tá sol, pô, aqui em São Paulo. Pra piscina, né, cara? Ficar aqui, pô, fazer outra coisa. Mas vamos lá, MRV seria uma boa entrada? Eu não gosto do setor de real estate. Eu sei que o setor andou, principalmente pelas curvas de juros se arrefecendo, não houve alta. Mas eu não gosto do setor, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Tem outros ativos mais líquidos para você comprar num cenário um pouco mais fácil de projetar. Pô, lançamento de imóveis, vendas, né? Não é que a cerveja, o cara produz, ele vende, você sabe que tem um consumo, o consumo pode cair 2, subir 2, tudo mais. Pô, o cara lançou um empreendimento, sabe se vai vender? Eu acho o setor extremamente, o setor mais complicado de investimento real estate, eu sempre brinco isso. Chegasse aqui e falasse, Celso e Ricardo Kim, vocês têm um shopping já pronto, com loja, vocês vão administrar, a gente vai contratar outras pessoas, vai administrar, corte de custo, eu acho que a gente consegue tocar, né, Kim? Pô, pode ser pior do que o cara que tá tocando, provavelmente, mas a gente consegue sobreviver. Mas fala assim, Celso e Ricardo Kim, você tem uma empresa de incorporação. Faz um prédio. Faz aí um prédio, vai incorporar em São Paulo. Eu vou dizer, meu Deus do céu, onde eu vou comprar terreno, como é que eu vou comprar, é permuta, não é? Chega com a prefeitura, se o prédio vai ter quantos andares, varanda gourmet, sem ser gourmet, como é que eu vou vender, pegar... Provavelmente, da minha parte, eu acho que a gente ia quebrar. Extremamente complicado, impressionante isso. Então, acho complicado sim. O Ziminas quebrou e ainda não sabe disso? Olha, o Ziminas tá assim, caminhando, assim, mas a gente acha que não, oficialmente não quebra, né? A gente deve ter ali um acordo entre os controladores, por mais que esteja difícil por enquanto. Deve sair algo como aumento de capital e aí depois, por conta disso, rolagem de dívida. Mas é indiscutível que a situação é extremamente delicada dos Minas. Tem muita dívida para vencer esse ano, cerca de 2 bi, mais 2 bi ano que vem, sendo que o fluxo de caixa está cada vez pior por conta do macro e os controladores brigando. Então, você junta tudo isso, é explosivo, realmente delicadíssima a situação da Uzi Minas. Assim, muita gente falando de recuperação judicial, etc. Talvez por enquanto, com as informações que a gente tem agora, não é o caso. Os controladores, o conselho vai conversar ali no início de março para uma proposta mais concreta de aumento de capital e rolagem de dívida. Isso aí, vamos falar aqui, responder rápido, a gente está com o tempo estourando aqui. Vocês acham que Ultrapar está com preço justo em bolsa frente aos bons resultados? O ponto da SMP é que ela sempre surpreende positivamente, acho que vai continuar surpreendendo, principalmente o segmento de distribuição de remédios dela, que é a Extra Farma nos postos de gasolina. Pergunte nos postos Ipiranga, sempre isso. A parte também de loja de conveniência e a empresa tem excelente gestão. É uma ação para carrego, mas eu também não vejo grandes upsides para o ativo, mas eu também não vejo eles decepcionando em termos de resultado. Então é uma ação aquela tranquila, você vai dormir tranquilo em relação a ela, mas não é uma ação com grandes upsides. Hoje eu prefiro a Ambev Ultrapar, mas é uma ação excelente. Bradesco ou setor bancário em geral? Não, o setor bancário em geral não dá para ter. Itaú, depois Bradesco. Não dá para ter Banco do Brasil, só se tivesse uma mudança no governo. CETIP nós falamos também, Fernando SP, falamos sobre ela e BVMF. É um ativo bom, está caro, esperando. Se tiver, acredito que BVMF poderia pagar R$ 42,89 pelo ativo. A Ambev após carnaval, verão, tem previsão de balanço? E
Não era para influenciar no preço dessas datas festivas e estação de calor? Sim, os ativos subiram. Se você olha o desempenho de Ambev, aí a gente botou na carteira R$16 e pouco, está 18. O ativo apresenta um bom desempenho sim, Pernambuco, principalmente por um verão mais quente agora, né? Carnaval, e a gente ainda tem Olimpíadas aí no ano, apesar do Zika, né? Ou da Zika, né? Então, impressionante isso. Deus Zika. Investir em empresas de tecnologia no Brasil vale a pena? Depende das empresas. Jodenilson, depende das empresas aí. Se você está falando de TOTOS, a gente pega mais tempo. Eu sou extremamente cético com o setor de tecnologia. Eu acho que sempre pode ter alguma coisa nova entrando, então me preocupa. Tem pouca opção aqui, né? Na Bolsa Brasileira, né? Zero quase, né? Não está muito barato a JBS, o Alexandre está falando. Barato, tá barato pra caramba. Mas tem um problema ali, envolvimento Lava Jato, prefiro ficar de fora, né? Essa não é um ativo que você dorme tranquilo, você pode dormir um dia e acordar no outro dia, né, Kim? É só se for mais um movimento especulativo, porque se for por fundamento é um pouco complicado. Isso aí. O mercado não se reanimou com o Raia Drogasil, ativo que a gente falou, ativo caro, reportou até um bom resultado, mas é caro, não é barato, então tem que impressionar muito. Os Minas poderia ser comprada por um player nacional ou estrangeiro? Acho que por enquanto não. Por enquanto sentido, não. né? Até a Ternium pagou um preço muito maior para entrar, difícil ver ela vendendo, enfim. Por enquanto não. Isso, já falei, JBS, eu falei, ela é barata, só que eu não compro porque não tem problema de governança, tem problema de movimento Lava Jato, prefiro ficar de fora. Ok, senhores? Vamos terminando por aqui que a gente mais do que estourou o tempo. Se eu montasse uma carteira com 3 ativos, depende do prazo. Vou te responder aqui, Fox, depende do prazo. Mas eu digo que ações para os netos, falarei em 2, Itaú e Ambev. Você acrescentaria mais algum? Acho que é isso aí. Itaú e Ambev, né? Para longo prazo. Para longo prazo, você pode colocar uma loja Renner ali também. De repente, era uma boa mas empresa. Depende muito do seu perfil e horizonte ali. Hoje, por exemplo, a nossa principal posição é Itaú, ali junto com o financeiro, um pouco de Ambev e alguma coisa atrelada à exportação que também é interessante para o médio prazo. Então, vai depender muito. É a montagem no portfólio. Você fala para mim, cara, quero comprar, não olhar mais, esquecer, Ambev e Itaú. Não, eu quero participar do mercado, quero ser ativo. Aí siga nossas carteiras recomendadas, que hoje a gente tem uma exposição em dólar, Embraer, Fibra, Suzano, você poderia ter. E aí a gente olha para o setor financeiro, você pode ter Cielo, BB Seguridade, Sul América, Itaú, até mesmo Bradesco. Acho que é isso, senhores. Obrigado para todos, obrigado pela audiência, pela participação. A gente fica por aqui, volta segunda-feira. Um excelente final de semana a todos. Até lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.